Esta é a questão número 1 do teste intermédio de matemática do 9º ano, do dia 3 de 2 de 2010, e diz o seguinte, é uma pergunta de probabilidades. A Rita, o Pedro e o Jorge vão fazer um jogo para decidirem qual dos três será o porta-voz de um grupo de trabalho. O jogo consiste em lançar uma só vez um dado como o da figura 1 e adicionar os três números da face que fica voltada para cima. Adicionar, ok? Vamos adicionar os números da face que fica voltada para cima. A figura 2 representa uma planificação do cubo. E então temos o seguinte, os amigos combinaram que se a soma dos três números fosse um número par, o porta-voz seria o Pedro. Se a soma dos três números fosse um número ímpar maior do que 1, o porta-voz seria a Rita. Se a soma dos três números fosse 1, o porta-voz seria o Jorge. Bom, temos então duas alíneas, vamos fazer a 1.1 em primeiro lugar, vou encontrar aqui mais um pouco de espaço. O que temos que fazer é então calcular estas três probabilidades e ver se dá o mesmo valor, para sabermos se os três amigos têm a mesma probabilidade de ser o porta-voz do grupo, que é a questão que nos estão a colocar aqui no ponto 1. Vamos então calcular a probabilidade de, portanto, o Pedro ser o porta-voz, portanto, vou colocar abreviadamente, porta-voz Pedro. Vamos calcular depois a probabilidade de o porta-voz ser a Rita. Ok, a Rita. Vamos também calcular a probabilidade de o porta-voz ser o Jorge. Ok, o Jorge. Vamos recorrer à lei de Laplace para calcular as três probabilidades. Portanto, número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Aqui iremos fazer o mesmo. Número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis e, para calcular esta probabilidade também, número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Bom, o que nós temos é então o seguinte, temos este dado que será lançado uma única vez e o que está em causa neste exercício é a adição dos números da face que fica voltada para cima. É aí que nos devemos concentrar e eu vou então saber a adição em cada face. Reparem, se sair esta face, a adição dos seus números dá 1 mais 0 mais 0 dá 1. Se sair esta, 1 mais 1 mais 1 dá 3. Aqui dá 2, aqui dá 6, aqui dá 3 e aqui dá 4. Pronto, já temos a soma dos números da face que fica voltada para cima, seja ela qual for. Vamos então calcular as probabilidades, muito simples. Número de casos possíveis, 6, porque o dado tem 6 faces. Número de casos favoráveis ao Pedro ser o porta-voz. Bom, o Pedro é o porta-voz se a soma dos três números for um número par. Bom, então onde é que nós temos número par? Aqui a soma deu 1, aqui deu 3, aqui deu 2, é número par. Aqui deu 6, é número par. Aqui deu 4, é número par. Temos 3 casos favoráveis, ok? O que é que acontece no caso da Rita? Temos 6 casos possíveis e a Rita será a porta-voz se a soma dos três números for um número ímpar maior do que 1. Bom, onde é que temos número ímpar maior do que 1? Este não é, porque é um número ímpar, mas não é maior do que 1. Temos o 3 e este 3. Portanto, temos dois números ímpares maiores do que 1. 2 sobre 6. Bom, já poderíamos responder à pergunta, não é? A probabilidade não é a mesma para todos. Mas já agora calculamos também aqui o do Jorge. Quais são os casos favoráveis para o Jorge? A soma dos três números sair 1. Bom, temos então só um caso favorável, ok? Bom, a resposta é então fácil. A probabilidade não é igual, portanto isto é um B, não é igual para os três amigos, ok? Para os três amigos. Porque as probabilidades deram diferente, não é? Bom, vamos passar então a 1.2 e a 1.2 diz o seguinte, supõe-se que num outro dado cúbico, agora é um dado diferente, só existem as fases destes dois tipos, 1, 0 e 1, 2, 0. A probabilidade de, ao lançar o dado, uma face do tipo 1, 1, 0 ficar voltada para cima é 1/3. Quantas faces do tipo 1, 2, 0 tem o dado? Bom, esta é uma pergunta que aparentemente pode parecer um pouco mais complicada, mas reparem também
como se poderá resolver de forma bastante prática. Basta reparar que 1/3, reparem que nós estamos também num dado cúbico, não é? Um dado que tem 6 faces, e a probabilidade de sair esta face é 1/3. Que reparem que nós, destas duas informações, poderemos logo calcular o número de faces que há deste tipo, porque 1/3 de 6, 1/3 de 6 é 2, dá 2, não é? 6 dividido por 3 dá 2. Quer dizer que existem duas faces deste tipo. Bom, mas se só há faces de dois tipos, e se deste tipo são duas, então deste tipo terão que ser 6 menos 2, as que faltam, não é? Ou seja, 4. E a resposta estaria dada por esta abordagem. No entanto, eu vou fazer aqui uns raciocínios um pouco mais complexos, prevenindo casos em que poderemos ter esta pergunta e esta probabilidade não esteja tão arredondada, não seja 1/3, ou 1/2, ou 1/4, onde nós conseguimos facilmente ver quanto é que é a nossa probabilidade portanto, quantos casos favoráveis temos a este acontecimento. Poderia estar, por exemplo, escrito em número com vírgulas e se calhar não nos ocorreria tão rapidamente que 1/3 de 6 seria 2, ok? Isso pode acontecer. Então poderemos também ter este tipo de abordagem. Reparem, pode parecer um pouco complexo, mas poderá dar jeito noutros exercícios. Estão-me a pedir quantas faces deste tipo existem, não é? Eu vou então designar por x, o que me estão a pedir, x, ok? Existem x faces deste tipo, então aqui existirão 6 menos x, ok? 6 menos x, vamos chamar aqui o acontecimento A, ok? E depois o que é que nós sabemos? Que o acontecimento A é 1/3, a probabilidade de sair esta fase, que eu chamei então A, para facilitar aqui a notação, é 1/3. Mas eu também sei que a probabilidade de sair A, utilizando a lei de Laplace, é igual ao número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. O número de casos possíveis é 6, e o número de casos favoráveis em função do meu x, que é o que eu quero determinar, é 6 menos x, porque existem 6 menos x faces destas. E daqui desta relação, reparem que P de A é igual a 1/3, P de A é igual a 6 menos x sobre 6, poderemos concluir que 6 menos x sobre 6 é igual a 1/3, não é? Estes valores têm que ser iguais, porque são os dois iguais a P de A. E agora é só resolver a equação. 6 menos x igual a 6 vezes 1/3. 6 menos x igual a 6 a dividir por 3. 6 menos x igual a 2. 6 menos 2 igual a x, ou seja, o menos x passou para a operação inversa para o outro membro, ficou mais x. O 2 passa para este membro para a operação inversa, fica menos 2, ok? E x igual a 4. E tínhamos então a resposta x igual a 4, porque o x era aquilo que nos estavam a pedir, não é? Quantas faces deste tipo existem? E, portanto, poderemos utilizar aqui também uma equação para resolver este problema. Poderá dar jeito, então, noutros exercícios. Bom, ficamos então por aqui. Até uma próxima!